Bentornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera, dia 17 de agosto. E finalmente, hoje é segunda-feira, finalmente, domingo, horário aqui da Itália, 6 horas, 1 da tarde no Brasil. Volta o campeonato, volta a Juventus em campo de maneira oficial contra o Frosinone lá em Frosinone. E ontem foi apresentado, foi feitas as visitas médicas, melhor dizendo, do Lucumí, que chegou na continência com um sorriso de orelha a orelha. E sabe quem vai ficar com um sorriso de orelha a orelha? É você mesmo que está vendo esse vídeo, você inscrito, porque em dezembro nós vamos sortear nesse canal uma camisa oficial da Juventus. Portanto, mantenha o sino ativo e concorra a esse espetáculo de uniforme que a Juventus fez esse ano, tanto a camisa 1 como a camisa 2, eu ainda não sei qual será sorteada, mas uma das duas vai ser sorteada aqui em dezembro, então mantenha o sino ativado. Se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, um canal que fala da Juventus aí no Brasil, temporada na Itália. Muito bem, um amistoso, o último, entre aspas, amistoso, porque é um jogo festivo, que causou até uma certa polêmica. Os torcedores invadem um campo, isso é uma coisa prevista, e eu vejo alguns cronistas, jornalistas que acompanham a Juventus, tá? Não é a imprensa comum, a mídia juventina criticando essa invasão de campo e tudo mais, porque não tem sentido. É importante lembrar que isso já era feito na época da Vilar Perosa, do Agnelli e do velho Agnelli. Tinha essa invasão, essa interação com a torcida. E a parte de baixo do estádio, 23 mil pessoas, a parte de cima não foi liberada, assim como no passado. É só uma parte da capacidade do estádio, é só uma parte do estádio que fica liberada para esse amistoso, tá bom? Isso para mim não é polêmica, tá bom? E, aliás, basta de polêmica, hein? Chegou o goleiro, chegou o Vicário, chegou o Lucumí. O Lucumí, a gente já falou bastante sobre ele. A gente sempre tem um pé atrás quando um jogador vai bem num clube menor, com todo respeito ao Bolonha. E aí, quando chega num clube grande, pode não atuar muito bem. Nós, principalmente juventinos, estamos calejados com isso. Porém, o Lucumí também foi bem na seleção da Colômbia, nas eliminatórias e na Copa do Mundo. E nada como uma Copa do Mundo, que é uma pressão muito maior, com uma responsabilidade muito grande, para você mostrar se você tem personalidade e fazer um grande futebol, uma grande apresentação. E o Lucumí mostrou isso, demonstrou isso na Copa do Mundo com a sua seleção. Portanto, não é só o Bolonha a referência do Lucumí, mas também a seleção colombiana. Capítulo goleiro, eu vou aqui falar rapidamente, vou surpreender vocês. Já encheu o saco ficar falando de Suzuki, de Vicário, de não sei quem, mas, recapitulando, a Juventus tinha um plano A. Eu não morro de amores pelo Vicário, eu sei que muita gente vai dizer, mas se fosse para pegar o Vicário, mantivesse o de Gregório, ou não sei o quê. Vejam, o Vicário não era a primeira opção da Juventus, era o plano, não era nem plano B, era o plano D. A Juventus entrou em contato com o De Gea 3 meses atrás. Aí o Spalletti tinha como opção, plano A, o Alisson. Houve contato com o Alisson, ficou acertado as bases salariais com ele. E o Liverpool não quis, depois durante a Copa do Mundo, recuou atrás, preferiu ficar com o Alisson. Aí veio o plano B, que era o Dibu Martinez. O Aston Villa não liberou 15 milhões, a Juventus fez certo, ainda dá 15 milhões. E aí veio o plano C, que é o Suzuki. Elkan, o Suzuki é concorrente da Jeep, Elkan. Um abraço ao Fabriani, o melhor fotógrafo das Américas, que fez um tempo atrás, falou comigo, Mário, o Elkan tá louco, vai pegar o Suzuki, a camisa Jeep, vai dar um colapso. Eu já vou falar uma coisa legal do Elkan. Bom, e aí veio a polêmica, a Juventus vai se apequenar, porque vai pegar por empréstimo. Eu concordo, mas vejam, quando as pessoas falam se apequenar, a impressão que dá é que o dirigente faz de propósito. Olha, vamos apequenar o time? Vamos fazer isso. Não é isso. São situações que levam o clube a se comportar como um time menor. Graças a Deus não veio o Suzuki. Eu sei que tem gente que gosta dele como goleiro. Eu não gosto. Eu acho um goleiro fraco. Depois o tempo pode calar minha boca quando ele jogar em outros clubes. Mas eu não acho um goleiro nível para a Juventus. E a exemplo do Vicário, o Parma também lutou para não cair.
né? Às vezes o time tá mal, não é só o goleiro é um dos responsáveis, o Di Gregório foi um dos responsáveis pela péssima campanha, não foi o principal responsável, né? Então, o goleiro ele faz parte de uma má campanha que leva um time a um rebaixamento ou quase um rebaixamento, não é tudo culpa do Vicário, o Tottenham foi mal. O Parma, o Suzuki estava lá lutando contra o rebaixamento. Ainda bem que o Suzuki não veio, né? E para aqueles que são precoces, eu vou fazer uma ironia aqui, tá? É uma ironia. Mas o Marotta não é bom? O Marotta não é o bambambam? Perdeu o Palestra? Cadê o Romero? O Romero ia chegar na Inter, porque é isso, porque é aquilo, porque a dirigência da Inter é 1000 anos luz melhor que a nossa. Foi pro Atlético de Madrid. Eu fui irônico. O Marotta é um grande dirigente, não é o melhor, tá? Não é o melhor. Vejam, a gente só tem 2 dirigentes bons na Itália. Um é o Marotta e outro é o Carnevale. E o Carnevale tá onde? O resto é fraco. Então, onde você tem a terra de cego, quem tem o olho é o rei, não é verdade? O rei é o Rei Pelé, que Deus o tenha. Mas enfim, entenderam? O Marotta não tem culpa, ele fez o que podia para pegar o Palestra. O Chelsea foi lá e pegou. O Romero ia, mas o Atlético de Madrid foi lá e pegou. É um problema do futebol italiano, não é a Juventus, não é a diretoria da Juventus, ok? Dito tudo isso, o Paris Saint-Germain não ficou com o Suzuki. Mas será que a diretoria do bicampeão da Europa é incompetente e deixou o Suzuki escapar? O promissor Suzuki, o futuro goleiro Suzuki, o que vai ser muito melhor do que, sei lá, do que o Buffon, e o Paris deixa escapar? Incompetente diretoria do Paris? Não, não foi incompetente. Parece que houve um problema com o agente do Suzuki que pediu muito alto uma comissão. E nem o Paris Saint-Germain, que está nadando em dinheiro, vai rasgar dinheiro. Tá certo o Paris. Falei para vocês esse ano, e um amigo meu, um dos meus informantes me corrigiu, Mário, não foram 30 milhões que foram gastos com comissão de jogadores. A Juve gastou na última temporada 33 milhões com comissão dos agentes. Não é que deu 33 para um agente. Somando todos os agentes, todas as burradas feitas nos últimos tempos, aliás, na última temporada, só na última, foram 33 milhões. É muito dinheiro para a comissão de jogador, que é o que aconteceu lá atrás com o Felipe Anderson. Vamos ver na época, tá? Quem falou bobagem no Brasil, o chapéu, não. E ali o Junto ele acertou em não dar aquela comissão para a irmã dele, que é a empresária. Enfim, fez certo o Paris, não deu a comissão para o empresário do Suzuki, e agora o Aston Villa quer o Suzuki, vai pegar o Suzuki. Aí ontem, a Juventus tentou o Dibu Martínez, como tentou o Suzuki diretamente antes. E aí a Juventus descobriu que muita gente não sabia, até os torcedores que pediam o Dibu, porque é um grande goleiro, não sabiam que ele ia passar as condições físicas, vai passar por uma cirurgia, vai ficar fora 2 meses e meio, 3 meses. Quando a Juventus teve a precisão de olhar e ver a condição física do Dibu, que vai operar, a Juventus pulou fora, falou, não, então não quero nem que vocês aceitem os 7 milhões. Não quero um goleiro bichado. O que faltou para o Comoli quando trouxe o Zegrova, estava machucado e talvez agora o Zegrova jogue. Então, não demos, ainda bem que não gastamos 15 milhões para um goleiro que vai ficar com uma meia mão. E não adianta falar, mas ele com uma mão... E tem torcedor que, pelo amor... Gente, vamos abrir o cérebro. Mas o Dibu com uma mão é melhor que o Di Gregório. Isso é raciocínio de gente que tem o cérebro pela metade. Então vamos pegar um goleiro com uma mão só porque ele é melhor que o Di Gregório? Não, não é para pegar nenhum dos dois. É para vender o Di Gregório, emprestar o Di Gregório e não trazer o Dibu. É a mesma coisa a história do Vlahovic. Mas o Vlahovic é melhor que o Davi. E daí? Vamos ficar com o Vlahovic porque ele é melhor que o Davi? Essa é a referência? Essa é a metade do cérebro que as pessoas têm? Não. É para vender o Davi e é para se livrar do Vlahovic. Ponto. Isso é pensar grande. Então, ainda bem que não veio o Suzuki, a Juventus não vai precisar passar o vexame, concordo, tá, com quem falou, a vergonha de se comportar como aqui os torcedores da Itália falaram, como um time provinciano, né? Isso ofende a nossa história, independente se é o Paris Saint-Germain ou qualquer outro clube, ainda bem que não vamos se prestar esse papel, mas muda-se o personagem, mas não muda-se a estratégia. A Juventus quer um empréstimo, porque o ano que vem ela mira um outro goleiro, e eu sei, eu tenho informação, isso é falado internamente, eu tive essa informação, tive acesso a isso,
que o sonho da Juventus, sonho que não é tão distante, é o Carnicechi. Agora eu junto os pontos. Houve uma reunião, já falei para vocês, há 3 meses atrás, aliás, há 2 meses atrás, o Carnicechi com o agente dele, com o goleiro, e com o Carnevale. Por que eles se encontraram? Até onde eu sei, não existe abertura para renovação com a Atalanta, e me falaram que existe um plano B para o Carnicechi, ou seja, um outro goleiro top que talvez não seja italiano. Então, assim, o goleiro por empréstimo, o goleiro tampão, foi porque infelizmente o Di Gregório não tem condições. E vejam, eu não tenho nada contra o Di Gregório, e estou falando sério agora, não estou sendo irônico. É um bravo ragazzo, é um cara esforçado, fez ótimas partidas com a Juventus, tá? Principalmente contra o Real Madrid, contra o poderoso Real Madrid, tanto no Mundial como na Champions. A gente perdeu lá em Madrid por 1-0, não foi justo, a gente jogou bem. O Di Gregório fez 4 defesas milagrosas, mas às vezes não deu liga. Então quando eu falo que é melhor ele sair, é pro bem dele. Vai respirar novos ares e de repente ele vai voltar a ser um grande goleiro. De repente ele pode voltar a ser de novo o melhor goleiro da Série A. Pode jogar num outro clube. Aí vai ter gente que vai falar: olha lá, Mário, vocês não ficaram com os sabidões de internet, né? Os leões de teclado. Olha lá, vocês não quiseram o Di Gregório, o cara tá arrebentando ali, sei lá, no Bayern. Eu fico feliz por ele. É o que eu tô falando. Às vezes você tem que trocar de ares para melhorar o seu desempenho. É melhor para ele, não deu certo, infelizmente. É com tristeza que eu falo isso. Quando um jogador ou um técnico dá certo, a gente fica triste. Ninguém comemora a saída. Comemorar a saída de uma contratação recente é você ser besta, porque foi um fracasso, deu errado, ninguém comemora o que dá errado. Eu não comemoro o que dá errado. Então, para o bem dele, é melhor que ele respire novos ares. Então, quando alguém fala: mas para pegar o Vicário, eu ficar com o Di Gregório. Não é, a questão não é técnica, a questão é não ter ambiente. E sobre o Vicário, eu vi uns vídeos recentes da última temporada. Claro que aquela famosa parte do DVD que só mostra os lances bons, ele fez grandes defesas, tá? Como ele falhou também, eu sei disso, mas ele fez grandes defesas. Eu espero que ele vá bem. E aí vai um elogio pro Carnevale, tá? O Tottenham queria obrigação de compra, como o Parma queria enfiar 30 milhões o Suzuki com obrigação de compra. A Juventus não quis. O Tottenham queria, porque queria que a Juventus fosse obrigada a comprar daqui um ano o Vicário. O Carnevale fez bem a parte dele e vai ser um direito de compra, já que a Juventus queria só um empréstimo simples. Isso há um mês atrás. Hoje o Tottenham, ao renegociar, fez duro, fez a parte dele, e aí é um direito de compra. O Carnevale falou: direito é obrigação, não. Direito. Ok, fechou no direito. A cifra aproximadamente de 10 milhões, ou seja, a Juventus não vai ter obrigação de comprar se o Vicário for mal, tchau, o ano que vem. E se o Vicário for bem, talvez ele fique, mas isso não apaga o goleiro 1. Talvez o Vicário possa ser reserva. E atenção, se o Vicário for mal, porque ele está vindo, teoricamente, para ser o titular. Ele está vindo para o lugar que era do Di Gregório, que era o titular. Só que, se o Vicário for mal, o titular vai ser o Perin e o Vicário vai para o banco. Então não tem aqui um melodrama. Se ele for mal, é banco e o titular vai ser o Perin. Ponto final. Entendeu? Agora, vamos esperar começar o campeonato, vamos esperar as coisas acontecerem, né? A Juventus que não fechou o mercado, só que a partir de agora é preciso as saídas. Gambiasso está no mercado, o Miretti está no mercado, o Jonathan David está no mercado. Se esses caras saírem, vão chegar mais dois jogadores. Se não sair, não vai chegar ninguém. Tem tempo. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai sair mais 2, tá? É feeling / informação. Tem coisas sendo encaminhadas para a Juventus, para saídas. Vamos aguardar até o final. Finalizo o vídeo falando o seguinte: eu não esqueci de nada, tá? Sempre mandando um abraço a todo mundo que comenta, independente da opinião, concordando ou discordando, estão todos aqui no coração, são todos da família do Finestra. Mas eu vi uma cena muito engraçada hoje, do Elkan. Aqui eu não estou dizendo que é uma coisa boa, uma coisa ruim, é engraçado, é diferente. O Elkan ali no campo, ele ficou lá do lado do Spalletti e tal, aí ele sai do campo, ele sai do banco, começa a andar lá na lateral,
E aí chega um grupo de torcedores que começa a pegar o telefone e fazer selfie com ele. E ele ali fazendo a selfie com o torcedor. E mais do que isso, ele autografando camisas. Isso não é o John Elkann que nós conhecemos, o inacessível John Elkann. O John Elkann não é do povo. Foi muito hilário essa. Não sei se vocês viram isso, não sei se tem imagem na internet. Deve ter. É engraçado demais ele fazendo selfie com torcida, assinando camisa. Sabe quem fazia isso? O André Agnelli, o AA. O Agnelli era do povo. O Agnelli, em Turim, para quem não sabe, não tem essa coisa de andar com segurança, porque não tem essa como é que chama? Tietagem. Você vê as pessoas na rua. Eu dei de cara com o Chiellini, eu falei para vocês ano passado, não deu tempo de eu pegar a câmera, porque eu pus o pé para fora do trem, o Chiellini passou na minha frente, não deu tempo de fazer nada. Só de falar tchau, tchau Chielo, tchau Giorgio, ele tchau, cumprimentou e foi andando, tava com o senhor. As pessoas andam anormal, e o Agnelli andava de bondinho, tem bondinho em Turim. O Agnelli é do povo, o Elkann não. E o Elkann ali, com selfie, assinando camisa, foi muito engraçado. Mas foi espontâneo, tá? Não foi forçado igual político que vai no meio do povo. Foi muito engraçado. Tomara que ele esteja se familiarizando com esse espírito de torcedores, né? Porque eu sei que na casa dele tem 3 torcedores pesados da Juventus. É isso. Acho que eu não esqueci nada. Bem-vindo ao Vicário, toda a sorte do mundo ao Vicário. A gente nunca torce contra, a gente pode não gostar do goleiro. Não era o meu preferido, tá? Mas já que tá aqui, vamos remar pro mesmo lado. Boa sorte pro Lucumi, que ele possa repetir na Juve o que repetiu na Colômbia. E vamos ver se vai sair mais alguém. Deve sair, porque precisa, porque a Juventus ainda quer um atacante. Ah, e outra coisa. O Milik ficando não vê o Zirkzee, mas se o Davi sair, pode vir o Zirkzee. Mas eu acho que não é esse não, acho que o atacante é outro. Ainda preciso confirmar essa informação que me passaram, que o atacante deve ser outro, se o Davi sair. É isso, domingo tem jogo, o Finestra vai ter durante a semana, vamos nos ver mais vezes. E um abraço a todos vocês, sempre Forza Juve, fino alla fine. Ah, sim, teve um jogo de festa, né? 2-0, gols de Conceição e do Mekin, tá bom? Isso não importa muito. Ah, e falando em goleiro, o goleiro da Nest Gen é bom, hein? O goleiro da Nest Gen é bom, pelo menos hoje, ó. Pra mim foi uma grata surpresa. Agora sim, tchau, nos vemos e boa semana e boa segunda-feira a todos vocês.